8h08. Para a gente já comentar, iniciar a análise sobre esse tema, participa hoje do nosso Povo News, Écio Costa, ele que é professor titular de Economia na Universidade Federal de Pernambuco e também palestrante. Professor Écio, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso O Povo News. Já pontuamos algumas questões econômicas que, inclusive, colocam em lados opostos Estados Unidos e os países integrantes do BRICS. Na sua avaliação, inclusive, já pegando um gancho aqui na nossa enquete, o BRICS atualmente é um organismo importante para o desenvolvimento do Sul global. Isso é possível mesmo diante de toda a resistência norte-americana, e isso sem falar nessa desdolarização, que é um ponto que já eu avanço aqui na nossa conversa. Muito bom dia. Bom dia, Ítalo. Bom dia que acompanha o Povo News. Pois é, a gente tem a formação ampliada do BRICS, né, com países que são criticados, né, internacionalmente por conta do seu posicionamento anti-ocidental, né, como o Irã, por exemplo, e isso termina trazendo preocupações, né, para um país como o nosso, que sempre teve uma política, né, de bom relacionamento com todos os países, e principalmente com os Estados Unidos. Então, fazer parte do BRICS é importante porque você tem uma China, tem uma Índia, né, tem até mesmo uma Rússia como países que podem ser potenciais consumidores de produtos brasileiros, mas é importante também ter muito bom senso, posicionamento geopolítico para não terminar afastando outros potenciais parceiros comerciais de muita relevância, como a União Europeia. Não vou nem falar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é nosso segundo maior parceiro comercial, mas a União Europeia é um grande mercado consumidor, né, que pode trazer aí um crescimento econômico para as exportações, para a economia, né, para o país, para o Brasil, e via exportações, né, de produtos brasileiros. Então, ao se posicionar, né, com muita veemência, né, na formação de um sul global, da criação de uma moeda única, você termina esses outros parceiros comerciais, e negócios futuros podem ser até desfeitos, né, de compras de produtos brasileiros, até mesmo de produtos que venham da Embraer, por exemplo, ao se fazer um posicionamento mais para o Oriente do que o Ocidente, você pode perder oportunidades de estar fornecendo para esse mercado. Inclusive, o presidente Donald Trump já soltou uma nota em sua rede social, comentando que os países do BRICS que efetivamente adotarem políticas anti-americanas serão sobretaxados com mais 10%, além das tarifas que já sofrem nesse momento. Inclusive, a gente vai já trazer esse tema, inclusive se a gente conseguir antecipar, produção, essa reação já do presidente Donald Trump, vai deixando aqui, então, o nosso programa daqui a pouco. Muito bem. Vamos, então, aqui com mais informações, discussões mais sobre o ponto de vista geopolítico. A proposta da solução de 2 estados para resolver o conflito no Oriente Médio, incluída na declaração do BRICS, divulgada ontem, foi rechaçada pelo ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi. Em seu perfil no Telegram, o chanceler iraniano disse que a divergência será registrada em uma nota à parte. Em seu canal no Telegram, o ministro das Relações Exteriores iraniano disse que a solução de 2 estados, que vem sendo repetida há anos, não chegou a lugar nenhum. Segundo ele, está claro para todos que o próprio regime israelense é o maior obstáculo para sua concretização. E na tela a gente acompanha, então, a mensagem traduzida. Você acompanha aqui com a gente a mensagem traduzida
em relação a esse assunto. Um probleminha técnico, já colocamos então essas informações sobre toda essa reação do Irã em relação a essa ideia de criação de 2 estados. Ao longo das tratativas, negociadores iranianos pressionaram para endurecer os termos de uma nota conjunta divulgada pelos BRICS há 2 semanas, condenando os ataques dos Estados Unidos e de Israel a alvos militares e também instalações nucleares do país. Professor Elcio, do ponto de vista também econômico, na sua avaliação, qual o impacto de inclusão desses países com sistemas políticos tão controversos, como é o caso do Irã, da Arábia Saudita? Há uma visão, não só dos Estados Unidos, mas também de países da Europa, que isso, na verdade, é criar algum tipo de barreira anti-Ocidente. O senhor acredita que a inclusão desses países, que, claro, tem um peso econômico relevante, a questão do petróleo e tudo mais, rotas comerciais que passam por esses países, será que realmente vale a pena, para essa ideia de desenvolvimento do Sul global, a inclusão de países com sistemas políticos tão controversos, na sua visão? Pois é, como eu já mencionei, você incluir o Irã no BRICS traz muita controvérsia. Você termina fazendo um alinhamento que é desnecessário, um alinhamento que não vai trazer grandes benefícios para o Brasil. Pelo contrário, você traz mais riscos, né, para um rompimento, né, com nações que condenam, né, o posicionamento terrorista por parte, né, do Irã. E isso não vai trazer um grande resultado positivo em termos de balança comercial para o nosso país. Países líderes, como eu mencionei, China, Índia, Rússia, trazem sim um benefício comercial para o Brasil. A Rússia ainda tem questionamentos, né, devido à invasão russa à Ucrânia. Isso é também bastante polêmico e até já foi, de certa forma, amenizado, né, já que a notícia da invasão ela já não é mais tão relevante quanto notícias mais recentes de problemas, né, de outras frentes de guerra, e a Rússia termina sendo um grande fornecedor de fertilizantes, por exemplo, para o agronegócio brasileiro. Então, o Brasil ele tem que ficar, na realidade, um tanto quanto isento em termos de posicionamento para que possa garantir essa atividade econômica tão importante aqui para o nosso país, né, do agronegócio. Mas um país como o Irã, por exemplo, não vai trazer grandes resultados positivos aqui para o nosso país. A gente se beneficia muito mais em manter uma posição neutra e fazer o comércio com países árabes, claro, mas também olhando bastante para os mercados ocidentais. Perfeito. A gente dá uma pausa nessa questão econômica para focar também um pouco no ponto político. A primeira-dama Janja da Silva voltou a ficar em lugar de destaque em uma cúpula internacional, assim como na cúpula do G20, realizada no Rio de Janeiro em novembro de 2024. Ela se sentou logo atrás do presidente Lula na reunião do BRICS, realizada também na capital fluminense, desde ontem, dia 6 de julho. Enquanto Lula discursava na abertura da cúpula, Janja também gravou vídeos com o celular, como a gente pôde observar ontem durante a transmissão de todo esse evento. Voltando a falar sobre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele afirmou neste domingo, dia 6 de julho, que vai impor uma taxa adicional de 10% a qualquer país que se alinhar às políticas anti-americanas do BRICS, como o professor Elcio já adiantou aqui para a gente. Essa medida foi anunciada na sua rede social Truth Social. Ainda não há informações sobre quais países serão taxados ou sobretaxados. Trump também não esclareceu nem detalhou a referência às políticas anti-americanas em sua postagem, que eu não sei se a gente tem na tela, para acompanhar também, então,
qual foi a fala do presidente Donald Trump. Já já a gente acompanha, mas eu já adianto aqui o que ele disse, abre aspas, qualquer país que se aliar às políticas anti-americanas dos BRICS pagará uma tarifa adicional de 10%. Não haverá exceções a esta política. Agradecemos a sua atenção. É a tradução para o texto que agora sim você acompanha aí na sua tela. Em outra publicação, o republicano anunciou que as cartas e acordos de tarifas com os países serão entregues a partir do meio-dia de hoje, 7 de julho, pelo horário de Washington, 13h pelo horário de Brasília. Mais cedo, neste domingo, o Bloco Econômico divulgou, abre aspas, a Declaração do Rio de Janeiro. Parte do documento inclui projeções e rejeição a ações unilaterais como as ações que enfraquecem o sistema global, sem citar diretamente esse tarifaço do presidente norte-americano Donald Trump. Mais uma curiosidade da cúpula dos BRICS que acontece no Rio, a Força Aérea Brasileira realizou 3 interceptações de aeronaves que sobrevoavam uma área restrita durante a cúpula do BRICS no Rio de Janeiro, que acontece esse evento entre sábado, dia 5, domingo, dia 6 de julho, foi quando aconteceu essa ação da Força Aérea Brasileira. 2 aeronaves que não tiveram seus modelos detalhados foram interceptadas para averiguação dos dados de voo e autorizações. Os pilotos foram orientados a fazer uma mudança de rota pelos órgãos de controle e acompanhadas por caças A-29 Super Tucano da FAB. De acordo com a nota, a terceira ocorrência foi com um helicóptero que realizava tráfego irregular e que, ao avistar o Super Tucano, saiu da área restrita e pousou em um lugar isolado. Em nota, a FAB divulgou, abre aspas, além das aeronaves de caça acionadas, uma aeronave E-99 permaneceu em voo durante toda a operação, garantindo a vigilância eletrônica e o controle do espaço aéreo na área de segurança. A FAB segue em prontidão para garantir a soberania do espaço aéreo brasileiro e a proteção das autoridades participantes do BRICS. Importante papel para garantir aí a proteção de todas essas autoridades. Além da declaração final geral, os líderes dos países que participam do BRICS divulgaram na noite de ontem, domingo, um texto específico sobre inteligência artificial. No documento, os líderes prevêem a proteção da propriedade intelectual e do interesse público. Para isso, defendem a proteção adequada dos direitos autorais contra a utilização da IA não autorizada, evitando, assim, a extração abusiva de dados e a violação da privacidade, permitindo mecanismos de remuneração justa. A declaração define ainda como importante que a IA deve seguir para operacionalizar o diálogo de governança previsto pela ONU como sistema de inclusão e representatividade. A ideia defendida é que haja participação efetiva dos mercados emergentes, além de países em desenvolvimento e do sul global nos processos de decisão no âmbito das iniciativas da ONU. Dentre os tópicos da declaração, destacamos 4 pontos. O primeiro, os países do BRICS defendem uma regulamentação internacional da IA que seja justa e equilibrada, com o objetivo de beneficiar todas as nações. O foco é promover o desenvolvimento sustentável e reduzir as desigualdades globais. O grupo ressalta a importância de garantir que o sul global tenha acesso às tecnologias de IA e possa desenvolver suas próprias capacidades no setor. Para os líderes do grupo, todos os países, independentemente de seu nível de desenvolvimento econômico, têm o direito de usar, desenvolver e se beneficiar da IA. Ponto 3. Cada nação deve ter autonomia para criar e aplicar suas próprias políticas sobre inteligência artificial, de acordo com seus valores, leis e contextos específicos. Ponto 4. Os líderes do BRICS reforçaram a necessidade de garantir que a inteligência artificial seja utilizada de forma ética, segura e responsável, com atenção especial à proteção da privacidade, à segurança e aos impactos no mercado de trabalho. Essa é a grande preocupação em termos econômicos dos líderes do BRICS. Professor Elcio, e não dá mais para a gente pensar em economia sem inteligência artificial e há realmente essa grande preocupação de que isso possa tirar empregos, enfim, provocar aí algum impacto negativo no mercado de trabalho. Sua avaliação sobre como o mundo,
especificamente o BRICS, deve olhar para a inteligência artificial do ponto de vista da economia? É uma corrida contra o tempo, né? Como toda nova tecnologia, aqueles que se antecipam conseguem se tornar líderes numa tecnologia que está sendo desenvolvida. Com a inteligência artificial não é diferente, né? E os países eles têm investimentos significativos, mas alguns se destacam, né? Os Estados Unidos é sempre um líder à frente desse tipo de investimento. A China também tem investimentos importantes. Diversos países da União Europeia também estão atrás. E, claro, né, como sempre, também, infelizmente, o Brasil sempre tem a oportunidade de investir e desenvolver uma tecnologia e, muitas vezes, termina ficando para trás. Tentar impor uma regulação também muito forte para isso, já se comprovou no passado que não é algo que funciona, que vai trazer grandes resultados para os países que ficam para trás. O que você tem que fazer, na realidade, é promover um ambiente propício para o investimento dessa nova tecnologia, né, para que as empresas brasileiras, a comunidade científica brasileira, né, ou seja, universidades, centros de pesquisa, possam ser incentivados a investir cada vez mais nesse tipo de desenvolvimento tecnológico. E aí eu chamo a atenção, inclusive, para a nossa região Nordeste, né? Nós temos aqui um potencial já em exploração de geração de energia limpa, renovável, né, com a fotovoltaica, com a energia eólica. E por que eu estou falando isso? Porque são fontes de energia para os data centers, né? E os data centers, eles utilizam muita energia para o desenvolvimento, né, de todos os processos que a inteligência artificial necessita para o processamento de dados. Então, veja que a região Nordeste termina tendo um potencial bastante interessante que pode ser explorado, né, pelo governo brasileiro, né, em parceria com a iniciativa privada, para que você possa ter a região Nordeste como uma região líder nesse processo, né, de inovação tecnológica que vem com a inteligência artificial. Ainda acrescento um outro fato bastante relevante. Nós temos aqui em Pernambuco, por exemplo, o Porto Digital, onde há um investimento maciço em mão de obra voltada para o setor de tecnologia. Isso pode ser repetido com novos centros, né, de investimentos em tecnologia, com formação de mão de obra, né, por toda a região Nordeste, para que possam atender essas demandas que as empresas vão apresentar pela utilização de inteligência artificial. Então, o que muitas pessoas podem ter receio, né, que a inteligência artificial vai deixar pessoas desempregadas, pelo contrário, aquela história do copo meio cheio, né, ou meio vazio. Eu prefiro optar pelo copo meio cheio e observar que é uma oportunidade para você formar a mão de obra que vai desenvolver soluções a partir da inteligência artificial, aplicações a partir da inteligência artificial, para que você tenha ganhos de produtividade e faça com que a economia possa crescer. E a tecnologia é algo que você pode investir muito aqui na região Nordeste, fazendo um ótimo trabalho de formação de mão de obra, capacitação de mão de obra, para atender esse novo mercado que vem surgindo. É isso, transformações na economia, impactos que, claro, não podem ser impedidos também no mercado de trabalho. 8h27. Em discurso durante a cúpula do BRICS, neste domingo, dia 6, o presidente Lula pregou mudanças no Fundo Monetário Internacional, FMI, e na Organização Mundial do Comércio, OMC, criticou bilionários ao falar sobre justiça tributária e destacou a discussão sobre novos meios de pagamento no âmbito do bloco como contraponto a políticas internacionais. Abre aspas. Enquanto o unilateralismo cria barreiras ao comércio, o nosso bloco trabalha por sistemas de pagamento transfronteiriços, mais rápidos, baratos e seguros, destacou o presidente.
Lula também defendeu reformas no sistema de cotas do FMI e na OMC, a organização que trata das regras do comércio entre as nações. Abre aspas. A reforma da OMC é outro eixo de ação imprescindível e urgente. Sua paralisia e o recrudescimento do protecionismo criam uma situação de assimetria insustentável para os países em desenvolvimento, destacou Lula. Ainda durante a fala, o presidente criticou os modelos e a economia neoliberal, que, segundo a fala de Lula, contribuem para o aumento das desigualdades e citou o acúmulo de fortuna de bilionários. Professor Elcio, é hora realmente de uma reforma na OMC? Essas críticas do presidente Lula são justas na sua avaliação? Eu acho que isso é perda de tempo, Ítalo, sinceramente. A OMC, ela não consegue avançar, está paralisada desde 2002, há mais de 20 anos, com uma rodada que não destrava. E não destrava porque as partes não querem abrir mão, né, do que se deve fazer para facilitar o comércio. Pelo contrário, você tem que pensar cada vez mais em negociações. Produção de commodities agrícolas, está se tornando cada vez mais líder também na produção de commodities minerais, tem algumas indústrias relevantes, tem potencial para o desenvolvimento de outras tecnologias, como essa que eu mencionei ainda agora, da geração de energia, de processamento de dados, e precisa negociar com cada país o que o outro país tem para oferecer, em contrapartida com o que nós temos para também oferecer. E aí ambos saem ganhando. Quem adotou esse modelo há bastante tempo foi o Chile, né? E o Chile não tem barreiras ao comércio, pelo contrário, é o país com o maior número de acordos bilaterais de comércio aqui da América Latina. E é o país justamente que passou por um ótimo período de crescimento econômico, que tem um PIB per capita bastante elevado, né, que tem situações socioeconômicas bem melhores. Criticar a FMI não resulta em nada. O FMI ele funciona, né, como uma entidade que auxilia os países em dificuldades financeiras internacionais. Já socorreu diversos países, inclusive o Brasil. Agora, o que se propõe ao fazer o apoio é que o país tenha um programa de austeridade, né, que possa fazer com que o próprio país saia da situação complicada que muitas vezes governos populistas o colocaram, né? Veja a Argentina, por exemplo, vem agora saindo de uma situação muito complexa, o FMI está sendo parceiro nesse sentido, e a Argentina vem com uma expectativa de crescimento econômico, com redução da pobreza, com controle da inflação, né? Uma situação que, na realidade, atende aos princípios que o FMI apresenta para a resolução desse tipo de problema. O liberalismo econômico, ele, na realidade, ajuda as nações a se desenvolverem. E elas se desenvolvem também, né, melhorando as condições de vida para todos. Não é o protecionismo, não é o intervencionismo estatal que vai fazer com que as nações prosperem. A teoria econômica explica que é justamente o contrário. Nações como, por exemplo, os tigres asiáticos, eles deixaram de ter condições similares ao Brasil décadas atrás e adotaram regimes abertos ao comércio internacional e se desenvolveram em ritmo chinês, né, como a gente ouve muito falar. E hoje são nações desenvolvidas, que têm uma renda per capita muito elevada, que têm desigualdade bastante baixa, né, e tudo isso foi graças a uma abertura comercial, a um maior relacionamento com o resto do mundo na troca de produtos, né, através justamente do liberalismo econômico. Então, a teoria mostra justamente o contrário, como eu disse, que a maior abertura comercial, que o maior liberalismo faz com que as nações prosperem.
Perfeito. Professor, estamos aqui na reta final desse nosso debate, mas eu queria também ouvir, bem rapidinho, a sua avaliação sobre essa fala do presidente Putin. Durante participação virtual na cúpula do BRICS, neste domingo, no Rio de Janeiro, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, criticou a hegemonia das economias desenvolvidas e defendeu uma nova ordem mundial mais equilibrada. Durante seu discurso, o líder russo voltou a usar a expressão bilhão dourado, termo adotado pelo Kremlin ao se referir a países ricos do Ocidente, como Estados Unidos e membros da União Europeia e também ao Japão. Ele afirmou ainda que o modelo econômico atual está em declínio. Segundo Putin, esse novo cenário é impulsionado por mercados emergentes, com destaque para os países do BRICS, grupo que hoje inclui nações da América Latina, África, Oriente Médio e também Ásia. O presidente russo também afirmou que o BRICS superou o G7 em termos de produto interno bruto, quando considerada a paridade de poder de compra. De acordo com Putin, o PIB do BRICS alcançou 77 trilhões de dólares em 2025, equivalente a mais de 417 trilhões de reais. Os países do G7, grupo formado por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, acumularam 57 trilhões de dólares de PIB no mesmo período, o que equivale a 309 trilhões de reais, com base em dados do Fundo Monetário Internacional. Alvo de um mandado de prisão no Tribunal Penal Internacional, TPI, o presidente Vladimir Putin não viajou para o Rio de Janeiro para participar da cúpula dos BRICS. Putin está sob ordem de prisão do TPI desde 2023. Pesam sobre ele suspeitas de deportação ilegal de crianças ucranianas para a Rússia, porém Moscou nega as acusações. Professor, em um minutinho que o nosso tempo está curto, essa ideia de Putin de substituir o dólar pelas moedas locais, a desdolarização da economia dentro dos países do BRICS, o senhor acredita que isso é possível? E quais os riscos, claro, que essa mudança poderia trazer na sua visão? Bem, é possível, né? Porém, é algo rentável, algo que vai valer a pena? Provavelmente não, tá? Porque esses países vão ter que realizar o comércio somente entre eles com a utilização de uma moeda. E quais serão os ganhos disso, né? Você não vê realmente algo muito positivo. O que vê, na realidade, é uma queda de braço, né, de uma Rússia, né, que quer se impor em relação ao Ocidente e que vem perdendo força, né, em relação aos demais países. Os BRICS vão representar cada vez mais, né, no cenário internacional em termos de poder econômico, mas deve-se ganhar isso através da negociação em termos de formas mais amigáveis, não invadindo países como a Rússia fez, né, com a Ucrânia. Isso termina impossibilitando até mesmo que o Putin saia do seu próprio país, né? Então, eu não vejo isso como um posicionamento coerente. China e Índia vão ser as maiores economias do mundo dentro de alguns anos. Vão passar os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai ser terceira economia, a Indonésia também, o próprio Brasil, tá? Então, é um posicionamento geopolítico que deve mudar ao longo do tempo, realmente. E, esse posicionamento vai mudar com a maior representatividade dos BRICS. Mas isso tem que ser feito de forma diplomática, pacífica, né? Não de forma belicosa, como o Putin resolve fazer. É isso. Professor Écio Costa, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente, pelas explicações claras e objetivas em relação a esses temas tão importantes. Um bom dia e até a próxima. Um abraço a todos, até a próxima. 8h37, muito obrigado pela sua audiência. Continue aí deixando o seu like, a sua curtida, a sua participação